Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, no último sábado, a nossa irmã Ruth ministrou um estudo bíblico a respeito da pessoa de Jesus Cristo e este estudo é que segue agora para vocês ouvirem. Eu peço que vocês deixem o seu like, compartilhe, comente, para que esta mensagem possa chegar até mais pessoas, para que a gente possa então levar o evangelho para estas pessoas da qual temos o objetivo. Então, eu agradeço os irmãos que fizerem isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Mais uma noite na presença do Senhor, mais uma noite, louvando, engrandecendo, dando honra, glórias, louvores e adoração, deixando o Senhor agir na nossa vida, né? É um momento especial, ao qual muitos esquecem desse momento, né? Não dão valor, mas assim é a igreja. Assim os pequeninos do Senhor vai caminhando, uns na força, outros com receio, outros sem coragem, outros preocupados, outros receosos, outros com medo, outros com esperança, outros firmados na fé, cada um de um jeito. Mas o Senhor nos ama a todos, né? Ele não faz acepção de ninguém. Ele nos ama todo igualmente, porque Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele é poderoso. Amém? Então, nesta noite, o Senhor me deu para falar sobre Ele. Não é fácil, né, irmão? Você tem que esmiuçar, você tem que conversar bastante com Deus, tem que conversar bastante com o Espírito Santo de Deus, né? Para que a gente não se perca, né? Nas palavras, porque as palavras não são nossas, as palavras é do Espírito Santo de Deus, direto do trono da graça, né? Se for de mim mesmo para falar, eu rendo adoração, glórias, louvores a Deus Pai Todo-Poderoso por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus quer saber, nos faz uma pergunta. O que é Deus e o que Ele representa em nossas vidas, né? Nós buscamos Deus aonde? Como nós buscamos Deus? Né? Como nós cremos nele? O Deus de amor, o Deus de vida? Ou o Deus o ouro e da prata? O Deus da sabedoria deste mundo? O Deus é, que muitas vezes lá o pessoal vai lá na lei, quando o povo no deserto para ser tentado, né? Ali, para provar, para ver que havia nos corações dos homens, né? Que Deus que nós servimos, qual Deus que nós cremos, qual Deus que nós buscamos na nossa vida, né? Nós temos que começar a pensar, né? O que nós queremos quando nós buscamos Ele pela fé, porque Ele é a própria vida, Ele é o próprio amor, Ele é, como Deus aqui, é a luz inacessível, nele não tem mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Como, irmã Ruth, que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, como fala em Hebreus, que Jesus é o mesmo hoje, amanhã, hoje, ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque o Filho é igual ao Pai. Deus deu o poder do Filho ser igual a Ele. Então não há mudança nem sombra de variação. É um só. Os outros deuses a qual viveram lá atrás, pelo erro dos homens, castigando, cobrando sacrifícios, o nosso Deus Pai não. Ele mandou um só sacrifício, o teu filho, que pagou a vida por mim e por você. Então, o Senhor pergunta, o que Deus representa na nossa vida? Como que nós temos Ele em nosso coração, na nossa maneira de viver, falar, agir, obedecer, se tudo que está nos sendo ensinado vem pela grandeza de Deus? Tudo que nós recebemos até hoje, o alimento, a riqueza, as bênçãos, vem da grandeza desse Deus maravilhoso, não de deuses, né? Nem de anjos e nem demônios, mas de um Deus de luz, um Deus que é luz, um Deus que é vida, um Deus que não assombra nem variação alguma, né? É o Deus Pai, justo, santo e verdadeiro. Amém? Então, eu vou estar pedindo para o pastor Glauber estar orando primeiro, porque ele se apresentou. Eu quero que o pastor Glauber faça essa oração neste momento. Amém, pastor Glauber?
Amém, irmã Ruth. Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Boa noite. Bem-vindos. Vamos orar. Pai querido, Pai celestial, Pai amado, nosso Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, o nosso amado, eu quero apresentar nesta oração a vida, o ministério da irmã Ruth, que foi a escolhida para trazer a palavra aqui para nós hoje. Que o teu Espírito Santo possa avivar na mente e no coração dela tudo aquilo que é da tua vontade, do teu agrado, que todos os versículos selecionados para essa mensagem possam saltar do coração da irmã e entrar também na nossa vida por meio do teu Espírito Santo. Que todo mal contra a vida da irmã Ruth nós colocamos por terra agora em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa ungí-la com teu Espírito Santo, né, dando coragem, fé para ela, não somente nesse momento, mas em todas as áreas da vida dela, Pai. Em nome de Jesus também, apresento nesta oração, Pai, a vida de todos os nossos irmãos, os quais participarão desse estudo bíblico abençoado, quer os que estão aqui presentes já, também aqueles que ouvirão depois. Em nome de Jesus, Pai. Guarda a tua igreja, né, da face do mal. Guarda a tua igreja, Pai, e que cada um possa ser revestido com a tua glória, por meio desse estudo bíblico e por meio de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, nós queremos pedir perdão, Pai. Perdão por aquilo que pensamos, por aquilo que fizemos que desagrada, Pai, a tua vontade. E queremos também, Pai, oferecer o perdão por meio desta oração para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos têm por mal. Pai querido, em nome de Jesus, esta oração é para a honra e glória e também no nome de Jesus, sobre todos os que irão ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Noite abençoada. Louvo a Deus por sua vida, pastor Glauber. Deus te abençoe grandemente, né? E com certeza Deus te usou hoje à tarde lá naquele velório, né? As almas foram impactadas pela palavra de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos corações, né? Porque o Espírito Santo de Deus veio para ser nosso consolador e testificar a verdade, né? Que nós vivemos hoje, né? É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita. Por isso que toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada, mas contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada, porque o Espírito Santo de Deus é divino, ele é maravilhoso, ele é santo, e nós não podemos contrariar a verdade de Deus sobre as nossas vidas que vem através do Espírito Santo testificando a verdade em Jesus Cristo, né? Toda honra, toda glória seja para o Senhor Jesus e a gratidão ao Espírito Santo de Deus e a Deus o Pai. Amém? Então, o que eu trouxe nesta noite é um pedaço, é alguém excepcional na nossa vida. Alguém que nos ama, que deu seu Filho único, que fez e faz grandes coisas para nossas vidas. Mas como que nós recebemos desse Deus? Como que nós vivemos em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Até no Dia dos Pais, quando o pastor Luiz trouxe algo sobre, foi falar de Deus, e eu falei, meu Deus do céu, oh Jesus, oh Deus, se eu der para mim falar, o pastor Luiz vai falar, e Deus falar para mim, não, ele vai falar de mim como pai. Eu quero que você fale, pergunte como Deus, o que eu sou na vida das pessoas, como que as pessoas pensam, reagem quando ouvem o meu nome, né? No que as pessoas crêem, né? Como assim, irmã Ruth, crê? Como Deus lá da antiga aliança, os deuses da antiga aliança, ou Deus da graça? Aquele que nos dá o direito de ser chamado de Pai. Como que nós vemos Ele? Como que nós colocamos a nossa vida na mão dele através de Jesus Cristo, né? Nós temos que meditar sempre, porque nós louvamos, Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, ele veio trazer essa verdade, né, para nossas vidas, a verdade do Pai Santo e verdadeiro, a qual ninguém conhecia, a qual ninguém viu, como está escrito na palavra, ninguém viu,
né? Os homens falam, mas Deus se assentou. Não, Deus não se assentou com ninguém. Ali que se assentou foi anjo. Deus não apareceu em nenhuma sarça. Não, nenhum sal. Ali foi tudo anjo. Deus o Pai, ele é luz. Ele está no lugar dele. E se ele saísse, ele veio através de Jesus Cristo. Mas se ele saísse de lá no resplendor da sua glória, nada nessa terra suportaria. De tão grande é a divindade dele. Certo? Então, uma vez quando o pastor Luiz falou, nós estávamos conversando lá, o pastor contou para nós que estava conversando com uma pessoa, acho que era até um pastor, ele falou que quando fala lá em Salomão, fala de Deus disse que habitaria nas trevas. Aí o pastor Luiz questionou, e com ele, né, imagina, Deus, uma luz tão grande, habitaria nas trevas, na escuridão, se ele é luz, uma luz inacessível, como que ele poderia habitar nas trevas? O homem falou, Deus, é pronto, ele faz o que ele quiser. Não é que ele faz o que ele quer. Isto é contra a divindade dele. Se ele é luz, esses dias meditando, pai, se o Senhor é luz, como que o Senhor iria habitar nas trevas, meu pai? Como? Não tem como. Não tem como. Deus é luz, né? E sendo luz, nós caminhamos nessa luz, vivemos nessa luz. Essa luz veio através de Jesus Cristo. Amém? Vamos mudar de áudio para os áudios não ficar. Deus é uma luz inacessível, né? Ali quando nós fomos ensinados no Monte da Transfiguração, ali quando todos viram a glória do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor testificou, né, no meu coração. Vocês estão no Monte da Transfiguração. Por quê? Porque nós vivemos nessa luz. Estando nós no Monte da Transfiguração, nós contemplamos a glória de Deus em todos os momentos da nossa vida. Como contemplamos as glórias de Deus na nossa vida? Pelas coisas que não se vê, pela fé que nós cremos. Nós usamos a nossa fé para combater o bom combate, para prosseguir nessa carreira, né? Para ajudarmos uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, para nós perdoarmos uns aos outros, para manifestar a glória de Deus através dos nossos atos, atitude e toda boa obra, como foi nos ensinado nesse dia. Eu meditei muito o ensino da semana passada, né? Quando o pastor falou ali, um povo zeloso, especial de boas obras. Não. O homem mudou, perverteu a palavra de Deus. Eu falei, tá, pai querido, tá certo, Senhor. Nós fomos escolhidos, né? Fomos escolhidos para ter capacidade de ser um povo zeloso, especial de boas obras. Fazer as boas obras. Será que nós fazemos as boas obras? Onde estão as boas obras? Como nós compreendemos as boas obras? Como será que nós compreendemos as boas obras quando nós queremos caminhar com Jesus Cristo? Nós vamos continuar questionando o Senhor? Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, como fez Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai. Vamos continuar falando? Sendo que Jesus falou, você não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As mesmas obras que eu faço, o Pai testifica de mim. É dele as obras. Então, todos nós, as obras que nós fazemos, é de Deus o Pai, né? É o que o Senhor Jesus nos deixou para nos ensinar e nos capacitar a andarmos, para nós andarmos nela, sermos bons discípulos, bons cristãos, né? Aprendermos a ser bom, porque Deus é bom o tempo todo. Ele não é bom só no momento que Ele nos agrada. Ele não é bom só no momento que Ele mandou o Filho dele por nossas vidas. Ele é melhor do que tudo isso. Porque quando o homem falou para Jesus, Senhor, o Senhor é bom. Ele falou, bom? Eu? Bom é o Pai Celestial. Então, por isso que nós devemos meditar. O que é Deus na nossa vida? Muitos buscam Deus. Ah, Deus vai te pôr no leito. Ah, Deus vai te pôr, tirou da boca da sepultura. Ai, Deus fez isso. Deus fez aquilo. Que Deus que nós queremos? Que Deus que nós buscamos? Será que é o Deus que vai colocar você no deserto para saber o que você quer no seu coração? Que vai te colocar no leito para saber o que você vai pensar dele? O que você vai louvar e vai te forçar? Vai nos forçar a louvar ele, a buscar ele, através da dor, da tristeza? Através das tentações, da sabedoria deste mundo? Com certeza não. Com certeza não. Então, se nós temos que caminhar com esse Deus maravilhoso através de Jesus Cristo, nós temos que conhecê-lo muito bem,
antes de nós falarmos algo, né, contrário à bondade e à grandeza de divindade desse Deus maravilhoso, né, que nós temos conhecimento através de Cristo, que nós não sejamos duvidosos nem receosos, né, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um só, não tem outro, ele é o único, ele é exclusivo, não tem outro, não tem, não adianta o homem procurar, tatear aqui, que não tem. Ele é a vida, ele é o amor, ele é a luz inacessível, a qual tantos homens procuravam e ainda procuram hoje. Muitos encontram, muitos não conseguem encontrar, mas nós encontramos, estamos caminhando com Jesus Cristo nesse caminho dessa luz inacessível. Quando nós obedecemos, quando nós fazemos as boas obras, nós temos o direito de ser o povo especial que Jesus veio resgatar para Deus o Pai, nos devolver para Deus o Pai, né? Então, vamos nos tornar esse povo especial, sem dúvida no nosso coração. Senhor, mostra-nos o Pai. Quem é Deus, Senhor? Vamos ver aqui Deus. Vamos mudar de áudio. Amém? Deus não, vamos lá lá na aliança, né? Não vou falar o Velho Testamento, porque nós conhecemos o que é testamento, né? Aliança é pacto, né? Pacto feito, né? Agora, testamento, quando todo mundo conhece que é testamento, ninguém é tão ignorante que não saiba o que é um testamento. Testamento é o que Jesus nos deixou, para nós herdarmos a herança dele, a vida eterna. Nós que caminhamos com ele, vamos herdar a herança de Deus Pai através de Jesus, caminhando com Jesus Cristo, né? Obedecendo a verdade, entendendo quem é Deus e o que ele é para nós, né? Como nós agimos no caminhar com Deus, com seu Filho, como nós somos gratos, como nós o temos louvado, como nós temos o conhecimento desse Deus tão maravilhoso. Mas vamos lá para trás, né? E aqui, vamos falar primeiramente da sabedoria. Onde está a sabedoria? Eita, sabedoria. Qual sabedoria? Vamos lá em Provérbios 8. Vamos falar primeiro da sabedoria deste mundo, a qual todo mundo busca, né? E acha que é a sabedoria de Deus. E nós vamos aprender mais um pouquinho dessa sabedoria, né? Aqui em Provérbios 8, né? Quando fala da sabedoria, né? A sabedoria existe desde a eternidade. Aqui 8:22, em Provérbios. Amém? Vamos ler 8:22. O Senhor, isso é a sabedoria falando. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra. Entenderam, irmãos? Ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, né? Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Esta é a sabedoria que todo mundo busca, que pensa que é de Deus, né? Que dão a vida por essa sabedoria. E ainda ela fala aquele termo que o povo todo usa, né? Eu amo os que me amam e de madrugada me buscam. É a sabedoria. Alguns usam como se fosse Deus. Eu usei muitas vezes como se fosse Deus. Eu buscava Deus na madrugada falando isso, né? Ó Senhor, estou buscando o Senhor nesta madrugada, porque o Senhor fala na tua palavra. Eu amo os que me amam e de madrugada me buscam. Mas, Senhor,
Quando eu comecei a ver a verdade, quando eu vi, comecei a minha vida a virar um tormento, eu falei, não, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí que não é de Deus. Não é de Deus, né? Porque tem uma diferença, irmãos. Quando você busca as coisas de Deus com o coração aberto para a verdade, o agir de Deus é diferente na nossa vida. Agora, quando nós buscamos sem entendimento da verdade, nós somos frustrados. Por quê? Porque não é a verdade que está nas nossas vidas, né? É as coisas do mundo, é as coisas mundanas, né? Então, quando nós não caminhamos nessa verdade, as trevas trabalham. Nós pagamos um preço alto. Aí sim podemos dizer, quando nós estamos na lei, nós pagamos um preço alto. Porque eu paguei muito preço alto quando eu vivia na lei. Né? Porque eu não entendia a verdade. Não foram abertos meus olhos espirituais. Né? Amém? Aí, Deixa eu amados, mudar de áudio, que esse áudio já está longo. Quando eu não entendia o que era verdade, eu pagava um preço alto. Tinha devoradores na minha vida. Tinha coisas terríveis na minha vida, meu filho indo para as drogas, coisas terríveis acontecendo, enfermidade, dinheiro faltando, e coisa dentro do lar destruída, e eu buscava de madrugada, eu chorava, eu orava, crendo que era Deus que estava recebendo minhas orações, né? Mas ali não é que Deus estava me castigando, ali eu estava buscando as coisas que estavam na lei, que estão nos profetas, que eram sombras, que são sombras das coisas que nós vivemos hoje. Então, eu paguei muito preço. Muito preço. Quando eu comecei a entender, que eu abri meu coração, minha mente, eu falei, não, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Eu leio a palavra, Deus, se o Senhor é bom o tempo todo, por que essas lutas? Por que essas dificuldades? É diferente, Senhor, que quando nós passamos luta por momentos que nós estamos buscando, quando as trevas nos perseguem, não é desse jeito. Não é do jeito que está não, Senhor, destruição. Não é do jeito que está não, ameaças, humilhação. Não, Senhor, não é dessa maneira. Podemos até sofrer humilhação, mas não é dessa maneira. Então, eu comecei a clamar. Senhor, me mostra a verdade. Eu quero saber dessa verdade. Porque eu quero viver nessa verdade. Se eu não buscar, não saber dessa verdade, como que eu irei te louvar? Como irei falar de ti? Como irei caminhar? Como nós iremos caminhar? Como que eu vou ter para ensinar, Senhor? O que eu vou ter para ensinar se eu não estou vivendo? Se eu não tenho esse alimento nem para mim? Como que eu vou ensinar o povo? Como que eu vou, Senhor, falar da tua verdade, falar abertamente? Não tem como. Eu falei, questionei com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor não mostrar a verdade, a tua verdade santa e poderosa, eu vou virar ateu. Falei, irmãos, falei, com meu coração doído, em lágrimas, eu falei, vou virar ateu. Porque não tem condições da gente buscar um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso e viver dessa maneira. Não tem como, Senhor. Ali, irmão, as trevas foi trabalhando, porque quando você começa a abrir sua mente, seu coração, as trevas trabalham. Te persegue de uma maneira brutal. Te persegue de uma maneira que você fala, não, eu vou morrer, eu vou desistir, alguma coisa terrível vai acontecer com a minha vida. Mas aí Deus entra no momento correto. No momento certo, Ele entra com uma providência tão divina na nossa vida, né? Que a gente fica espantado. Aí eu comecei, né, clamar, pedir. Senhor, eu te louvo, eu sou dirigente de louvor, eu arrumo os louvores, eu compro CD, eu faço isso. Era só sacrifício, irmãs. Sacrifício em cima de que é sacrifício. Mas o resultado do sacrifício era só luta, dificuldade, era problemas em cima de problemas. Não estou falando um problema que nós cristãos podemos passar por causa de nós levarmos a verdade, não. É um problema que nós levamos aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos, como Paulo fazia. Uma escama nos seus olhos, tinha uma escama na sua alma, no seu coração, estava fechado. Por isso, quando o Senhor resplandeceu com a luz da glória de Deus o Pai na vida dele, mostrou a cegueira que ele andava. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Se os irmãos lerem, atentarem para a vida de Saulo, né, ele estava indo no caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Ali o Senhor fez uma mudança na vida dele. Então, da mesma maneira, Deus fez a mudança na minha vida. Eu vivia na escuridão. Depois que eu abri, que Jesus me pôs na luz, colocou na luz, uma luz inacessível, e hoje eu vivo nela. E hoje eu tenho força. Naquele tempo, eu buscava força onde não tinha. Porque eu tinha que buscar. Nós temos que buscar.
mas nós não sabíamos, na verdade. E hoje, glórias a Deus, que nós sabemos, pregamos, vivemos e testificamos ela em nossas vidas. Então, amém? Amados irmãos, essa sabedoria, né, desde a eternidade, ela existe desde a eternidade, né? Ela faz o banquete com os filhos dos homens, né? Ela faz do homem o que ela quer, certo? Ela, aqui, ó, como fala aqui no capítulo 8, versículo 36, 35, 34, 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Essa sabedoria que o povo busca lá atrás, né? A sabedoria que o homem se dedica. Não, a sabedoria onde está? Você viu? A sabedoria de Deus estava em Salomão. E quem era Salomão? Quem era Salomão? Um homem que fazia sacrifício. Hoje em dia, amados irmãos, se eu ouço assim, que os homens erravam lá atrás porque eles serviam aos deuses, né? Mas que eles eram um homem de Deus. Eles erravam porque eles erravam Deus. Um homem que erra, que peca da maneira que Salomão pecava, como que ele ia ter sabedoria de Deus? Sacrificar crianças a demônios, né? Buscar a sabedoria na riqueza do mundo, no ouro e da prata. Uma certa pessoa falou para mim que o demônio, Satanás, ele está sentado em cima de um monte de ouro e de prata. Isso são coisas de Deus? Com certeza não. Essa sabedoria do mundo aí de Salomão, que viveu na riqueza, que nem a rainha de Sabá tinha visto um homem tão rico com tanta sabedoria como Salomão vivia. E os homens hoje buscam ele. A sabedoria de Salomão, quando põe alguma coisa lá de todos os profetas e apóstolos lá, que eles exerciam, a sabedoria de Salomão, isso é de fulano, isso é daquilo, coisas destrutivas. Essa é a sabedoria, está em Provérbios 8, olha aqui, pode ler. Ela fala de Provérbios 8 e Provérbios 9, que é o banquete da sabedoria. Tem as escritas excelências e justiça dos preceitos da sabedoria, a sabedoria do 22 em diante. A sabedoria existe desde a eternidade. E 9, o banquete da sabedoria. Tá aí, quem quiser pode ler, está em Provérbios 8, certo? Então, assim, eu estou mostrando nessa parte. Antes de mostrar a grandeza do nosso Pai verdadeiro, nosso Deus original, maravilhoso, eu estou mostrando o que o povo busca, né? Que está lá atrás. Aqui, achei em Provérbios 8, né? Excelência da justiça e da sabedoria, no versículo 16, né? Não, perdão, irmãos. É o 17. É o 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Quer algo mais mentiroso do que isso? O fruto da sabedoria, a riqueza do mundo? É isso qual muitos vivem, hein? Se entregam à vida, faz pacto com anjos, demônios e anjos caídos, né? Para ter a riqueza deste mundo, para ter sabedoria. Por que muitos homens são sábios, cultos? Nossa, mas aquele homem é muito sábio, ele é culto. Não é assim fazia o Salomão? Salomão vivia com essa sabedoria e ele é o quê? Um anjo. Essa sabedoria que Salomão tinha era um anjo. Esse anjo, ele cobrava, ele cobra do homem. Ele cobra, não tem como. Ele cobra do homem o que ele dá. Eles cobravam do homem que lhe dava. E cobra até hoje. Se alguém faz o pacto, eles cobram até hoje. Amém, pastor Vantuí? Isso mesmo. Temos que prestar muita atenção nas coisas que pertencem a Deus, pois são essas que nos levam à salvação. Eita, não é mesmo? É dessa maneira, pastor Vantuí. É dessa mesma maneira. Nós temos que prestar muitas coisas, atenção às coisas que nos levam a Deus e às coisas que eram lá de trás. Aí o povo insiste ainda que é Antigo Testamento. E eu insisto que não é Antigo Testamento. Certo? Tem o Testamento, nada de antigo. Antigo é o Pai do Pacto, a velha aliança que é envelhecido e exterminado pela graça de Deus o Pai. Amém? Então, nós vivemos hoje na graça. Essa graça vem de quem estava lá atrás? Não tinha graça.
Lá que tinha era pacto. Lá tinha muitas coisas terríveis. E eu não sei onde eu vou edificar a vida de alguém. Se eu abrir, né, um livro, quando eu oro para uma pessoa, eu falo do amor de Deus, eu vou lá atrás buscar a destruição que teve. Eu vou buscar as coisas terríveis. Onde que eu vou estar abençoando a vida de alguém? Nunca. Não se pode abençoar a vida de alguém com o que está na aliança, com o que está no pacto, com o que está no sacrifício, sacrifício de tolo, com sangue alheio. Como que eu vou abençoar a vida de alguém? Não tem como. Não, eu não abençoaria nem minha vida, quanto mais a vida do meu próximo. Certo? Então, é dessa maneira que nós temos que ter discernimento. A sabedoria aqui, ó, banquete da sabedoria. Certo? Ela já folgava com o homem, ela folgava. Tá aqui, ó, lê aqui em Provérbios 8, né? O banquete da sabedoria com os homens. E os homens ainda são escravos desses deuses, anjos, demônio, sabedoria, fortuna, um monte de demônio, né? Que o homem acha que é de Deus e não é. Então, nós temos que ter conhecimento de tudo isso para nós sabermos que Deus que nós queremos buscar. Que Deus que nós pretendemos servir. Vamos cochear em dois pensamentos? Não tem como. Nem se pode cochear em dois pensamentos. Como Deus fala na palavra, ninguém pode servir a Deus e a mamão, ou há de agradar um e desagradar a outro. Mas como Paulo fala, é melhor obedecer a Deus do que os homens, né? O homem, nós somos pequenos, fracos e falhos. E nós precisamos dessa graça. Nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. Amém? Então, vamos lá agora ler o que é o ouro e a prata, né? O ouro e a prata está em Ageu capítulo 2. Ageu, deixa eu procurar aqui, amados irmãos. Ageu, mais lá para frente. Ageu, depois de Ageu, Ezequiel. Vamos lá, Ageu. Depois tem Oséia, Amós, Joel, Obadias, Jona, Miqueias, Naum, Bacuque, Ias, Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Vamos estar lendo e vamos mostrar o que Deus quer para nós lá. Quando o homem confia no ouro, na prata, em coisas corruptíveis, da qual não agrada o Senhor, né? O homem põe tudo isso na frente de Deus, né? Achando que Deus é dono, né? Aqui, ó. Quando fala que o Senhor, Yahvé, né? O Elohim, né? Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ainda fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eita Deus, como alguém que pode dar alguma coisa para alguém, Senhor, que só vem de ti, como o Senhor Jesus fala, né? Ele não veio trazer a paz ao mundo, mas veio trazer para nós, pequeninos do Senhor, cristãos que caminham, que vivem essa verdade, que determinam essa verdade em suas vidas. Amém? Vamos trocando de áudio, que daí deu 40, amados irmãos. 4 minutos. O Senhor dos Exércitos diz, Senhor Azevaote, como fala o pastor Luiz, que dele é a prata e o ouro. E o Senhor não nos comprou com coisas corruptíveis como prata e ouro, como fala na palavra, né? Ele comprou o preço de sangue, porque a moeda mais valiosa do reino não é a prata ou ouro, é o sangue. Por que o sangue? Os demônios, para eles ter força, eles se alimentam do sangue do homem. Por que tem campeonatos, tem que sempre ter um sacrifício de uma vida? Porque quando tem algo acontecendo, que eles querem se fortalecer, eles estão matando muita gente com derramar de sangue, guerra, né? Essas guerras abomináveis, quando há suicídio, pai matando filho, filho matando pai, isso tudo é demônios, irmão, para beber o sangue do homem, porque o demônio só vai criar força se ele beber o sangue do homem, e muitos não entendem, e ainda fazem pacto de sangue,
levam consigo essas coisas abomináveis em suas vidas e na vida de todos, né, que estiverem ali naquela família, porque como fala na palavra, o pecado dos pais será visitado sobre os filhos até a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Se alguém não quebrar esse mal vai só sugando a vida dos seus pequeninos do Senhor, da família, das crianças, de todos que estiverem envolvidos nessa imundície, nessa sujeira, nessa mentira qual são enganados, né? Em qual são todos envolvidos para ter o quê? As coisas destrutivas deste mundo. O que vai valer, né? O Senhor fala com isso, o ouro e a prata não é o nosso tesouro. O que é o nosso tesouro? Como que nós vamos viver, né? Tendo um tesouro especial, né? Não um tesouro que pode atrás se a ferrugem consumir, o fogo derrete, some tudo, né? Como? Não tem como, amados irmãos. Nós conhecemos a verdade através de Jesus Cristo. Essa verdade é Deus o Pai. Essa verdade é o Deus maravilhoso quando nós somos chamados de filho. Porque muitas vezes nós mesmos não temos condições de chamar alguém de filho. Ah, muitos pais, eu amo meu filho. Ele ama meu filho é bom. Ah, o filho do vizinho, como vejo muita gente falar? Não, o filho do vizinho? Ah, não anda com o filho do vizinho não, que ele vai te pôr no mau caminho. Não fala não com o filho do vizinho, porque ele é assim, ele é assado. Não, Deus não. Ele não faz acepção de pessoa. Ele olhou para nós e olha para nós com o grande amor de misericórdia que Ele tem para as nossas vidas e nos dá a capacidade, sem nós merecermos, de chamá-lo de pai, né? Então, que não são coisas corruptíveis que nos comprou da nossa vã maneira de viver, nem ouro, nem prata, nada, nem rubis, nem pérola, nada disso, né? Mas foi aquilo que é muito mais especial do que todo ouro e prata, o sangue do filho dele, né? Porque lá em Coríntios fala, 1 Coríntios fala, eu não me lembro, que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós possamos nos enriquecer na sua pobreza. O que mais nós queremos? Qual riqueza que nós vamos querer viver a partir desse momento? Qual riqueza que nós vamos ajuntar e onde estará o nosso coração? Porque depende da riqueza que nós ajuntarmos aqui na terra ou no céu, estará o nosso coração, a nossa vida, o nosso empenho. Depende de nós. Qual que é a riqueza que nós queremos, né, acumular? Aqui na terra, o ouro e a prata, o status, né, o poder. Qual? E a riqueza do céu? Qual que é? Obediência, obediência, amor, perdão, mansidão, humildade, fruto do Espírito Santo. Quem pode nos dar essa riqueza? Deus o Pai, através do Espírito Santo de Deus, através do teu Filho amado que nos ensinou como caminhar, como determinar essa verdade em nossas vidas, porque não há outra maneira, não há outro jeito de nós vivermos aquilo que é santo e verdadeiro, se nós não estivermos com o Senhor Jesus, né? Se nós estamos com Jesus, nós vamos ter essa riqueza, nós acumulamos essa riqueza no céu. E eu me alegro quando eu penso que a minha riqueza não é aqui, certo? Amém, amados Amém? irmãos. Deixa eu trocar de Que áudio. eu Eu falo que a minha riqueza não é aqui. Eu estou aqui, ó, numa casa que fui proporcionada pelo reino, de eu ter adquirido essa casa, pagar a prestação, mas não é minha. Não é minha. Nem o dinheiro que eu trabalho, que eu saio de manhã, chego só no final da tarde, não é meu. Não é meu, é para usar, para a necessidade minha carnal, para auxiliar alguém, socorrer alguém. Nada é nosso. Nada é nosso. Mas Deus nos dá o direito de ter a vida eterna. Ele nos dá esse direito. Porque as coisas do mundo não pertencem a nada. Nós não temos prazer em nada. Quanto mais o homem pensa em acumular, mais ele vai se tornar escravo, mais ele vai se distanciar de Deus, mais ele vai buscar as coisas materiais no ouro, na prata, na riqueza deste mundo, os rubis, pérolas. Tem gente que fica atrás de ouro, tem países que vivem à base de coisas cara, ouro, né? E está levando o ser humano o quê? Só a perdição, né? Porque está falando aqui, ó, o Senhor dos Exércitos. Tem gente que fala que ele é Jesus. Para mim não é. E para você, é? É o Senhor dos Exércitos? É para você Jesus? Será que ele muda? Será que nele há
Mudança ou sombra de variação? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, para que nós possamos viver a cada dia nessa caminhada, né? Para que nós a gente possamos entender o que é verdadeiro, o que é santo, o que é digno de nós vivermos, o que nos coloca num caminho tortuoso. O que coloca-nos num caminho tortuoso? Né? Não é verdade. Pode ter certeza, nós passamos por luta, por momentos difíceis, mas isso é só um momento. No mesmo instante é que na mudança grande e sobrenatural acontece. Eu sei. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei. Porque eu vivo. Eu vivi o que, como eu falei lá, lei lá atrás, quando eu vivia pela lei. Irmãos, isso era. Eu estou justificando a verdade porque é Deus que manda a gente falar a verdade. Quando eu vivia ali, eu não sabia, buscava no pacto, na aliança, as coisas, né? Que falava que eu tinha que levar a palavra, que eu tinha que pregar, e eu não sabia, o que acontecia? Eu pregava lá nos livros dos profetas, onde tem bastante maldição, mente, não edificava minha vida em nada, porque aquilo ali, quando eu pregava, eu estava lançando maldição na vida do povo. E aquilo lá vinha um peso tão grande na minha alma, vinha um peso tão grande na minha alma, irmã, que eu me sentia triste, irmão, irmã, eu sentia uma tristeza terrível. Eu chegava em casa agoniada, porque eu não sabia. Eu chegava em casa, eu estou falando a verdade, eu me ajoelhava no pé da minha cama e pedia: Senhor, me perdoe se eu lancei algo errado na vida de alguém, Senhor. Me perdoe, porque eu não fui escolhida para isso. Esse negócio está me fazendo mal. Porque essa palavra não fluiu, Senhor. Não fluiu em mim e com certeza não fluiu na vida de ninguém. Certo? Eu falava assim para Deus: não fluiu na minha vida, Jesus. Não me edificou, eu não saí alegre, eu saí triste, eu saí cabisbaixa, eu saí com a minha alma angustiada. E hoje, irmãos, eu faço diferente. Quando eu falo de Jesus, quando eu falo para os irmãos, você tem que ter a Bíblia, nós temos que ter a Bíblia. O Senhor fala, que nem o pastor Luiz fala, nós devemos deixar a palavra sair do testamento e ser gravada nos nossos corações. Porque se nós não tivermos ela no momento, nas nossas mãos, seja no celular, ou seja na Bíblia de papel, se nós tivermos que falar de Deus, se nós não estivermos alimentados pela palavra, não é decorando, mas vivendo ela em todos os momentos, como que nós iremos falar do amor de Deus para alguém? Como que nós vamos testificar esta verdade para a vida de alguém? Não tem como. Não tem como. Agora, quando você ali vive ela, você esmiuça, você estuda, você pesquisa, você busca, você com certeza está sendo alimentado. Você está sendo ali enxertado o que é santo e verdadeiro, para que você possa, quando você é alimentado, você alimenta quem? O seu próximo, aqueles que estão com sede e fome de justiça. E como nós vamos alimentar o povo? Com que palavra? Palavra de maldição? Palavra de destruição? Não, com certeza não. Então é desta maneira, né? Como o pastor Glauber está falando, glórias ao Senhor Jesus, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Preciosíssimo. Preciosíssimo sangue. Que não vale nem, que vale muito mais, amém, irmão? Perdão, falando errado. Que vale muito mais do que qualquer ouro e qualquer prata, qualquer coisa preciosa que tem neste mundo. Precioso para nós é Jesus, como fala o louvor lá da harpa. Precioso para nós é Jesus. Ele é precioso. Deus Pai é precioso. Espírito Santo de Deus é precioso. Será que nós vamos nos entregar para de ouro e prata? Não, né? Com certeza não. Então está aí, irmãos. Quando nós nos dedicarmos ao ouro e à prata, vamos ver, né? Será que nós estamos dedicando a quê, né? A que nós estamos dedicando, né? As coisas ruins. As coisas ruins que não pertencem a Deus, né? Que não são de Deus. Amém? Agora vou estar olhando. Espera aqui, irmãos. Eu vou demorar um pouquinho aqui que eu vou procurar aqui algo que eu perdi. Eu acho que eu não marquei. Sobre o quê? A mentira. Mentira, irmãos. A mentira também está lá atrás. Lá atrás, né? No livro de Reis. Eu acho que é no livro de Reis. Perdão, irmãos. Vou estar aqui procurando. Eu já estou falando sobre a mentira. A mentira de Deus? Não. Com certeza não é. Mas
E por que os homens mentem tanto? Né? Os homens acham que mentir é só mentira de nada, que não é pecado. Não é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, né? É pecado, né? E sendo pecado, é abominável diante dos olhos do Senhor. É abominável para nós vivermos, né? Nessas coisas terríveis, a qual não tem agradado o Senhor. Amém? Peço só um tempinho para os irmãos. Amém, irmãos? Eu estou bem perdido, eu esqueci de marcar. Quando fala lá do espírito de mentira. Eu até pesquisei que o pastor, né, Luiz, até o pastor Luiz já trouxe esse versículo, eu esqueci de marcar. Se os irmãos lembrarem aí, procura aí para mim, por favor. O espírito de mentira. Achei. Aqui, ó. Segunda Crônicas. Segunda Crônicas 18. Segunda Crônica 18. 18, 19. 18 e 19. Não, 18, 22 em diante. Né? Vamos lá. Falar do espírito de mentira. Deixa eu pegar o óculos aqui. Espírito de mentira. 18 de 20, segunda Crônica 18, 22 em diante. Agora, pois, eis que o Senhor, letra minúscula, tá? O Senhor aqui não é Senhor, Deus o Pai, nem Jesus. Pois um espírito, uma letra minúscula, tá correto? De mentira na boca de seus profetas. E o Senhor fala mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenã, chegou e feriu a Micaias, né? Aqui é o 23, né? Eu vou começar aqui do 21, sem perdão, tá, irmão? Aqui, ó. Então, eu vou ver do 20. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás também, e também prevalecerás. E sai e faz-o assim. Né? Isso é o espírito de mentira, que está em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 20, 21 e 22. Né? 22. Aqui fala isso, que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses seus profetas. Opa, se eu vou pregar isso para alguém, será que eu estou pregando que Deus que eu estou pregando? Que Deus que eu estou falando? Que Deus que eu estou mostrando para o povo? Se eu falar que Deus pôs um espírito de mentira, será que o Senhor tem sombra de variação? Tem alguma coisa que não cabe nele, que nós temos dúvida? E é por isso que quando eu estava lá atrás, eu procurava muito saber, pesquisar tudo isso. Mas como que eu ia pesquisar se o povo vivia na lei? Aí eu pedi a Deus: Senhor, alguém, Senhor, que viva essa verdade venha me esclarecer. Quem é, Senhor, que me pode esclarecer? Né? Porque se você lê aqui no pacto, na aliança, tem muitas coisas controversas, contrárias à vontade de Deus Pai. Aqui Jesus fala. Se ele fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será que ele teria mudança? Ou se arrependeria? Ou falava mal, mentiras? Será? Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós buscamos? E você vai na palavra, quero ler uma palavra, eu vou ler a palavra de Deus, eu abro aqui, como fazia antigamente, eu leio essa parte, nossa, 2 Crônicas, Deus pôs um espírito de mentira. Que coisa é essa? Que coisa confusa é essa? Foi aí quando eu começava a debater e olhar essas coisas que eu achava não tinha certeza que não combinava com o que Jesus Cristo veio nos trazer. Não tem como, né, irmãos? Não tem como o povo viver dessa maneira. Não tem como o povo acreditar em coisas que não edificam a vida, que te deixa como uma pessoa morta, sem esperança de vida. Você buscando um Deus que é vingativo, um Deus que te coloca no deserto, te leva para o deserto para saber o que há no seu coração. Um Deus, se você pedir peixe, ele vai te dar uma serpente. Se você pedir pão, ele vai te dar pedra.
Será que Deus? Por isso que o Senhor fala, faça essa pergunta. Como que o povo caminha comigo? Como que o povo me recebe? Como que o povo vive em mim? Não tem como, né, irmãos? Irmãos, não tem como. A verdade está aqui, ó. Está na palavra. Nós temos que buscar a verdade, para que nós possamos ser libertos. Se nós não buscarmos a palavra, como que nós vamos ser libertos? Não tem como. Amém? Vamos estar mudando de áudio. O espírito de mentira. O espírito de mentira. Certo? Está aqui. Que colocou aqui, né? Do espírito de mentira ainda chegou esse senhor e falou, né? Ele mesmo falou. É a própria mentira. É a própria mentira, né? Né? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. Nossa! Como que pode uma coisa dessa? Não tem como, né, irmãos? Irmãos amados, não tem como. Se o Espírito Santo de Deus sair, vai lá presente de Deus, vai falar, sairei por o espírito de mentira na boca dos seus profetas, dos seus discípulos, dos seus pequeninos? Que Deus. Então, aí só fica a pergunta. Aí Deus mandou trazer o quê? Aqui, ó, no pacto, para saber que Deus que nós queremos servir. Que Deus que nós queremos caminhar. Que Deus vamos testificar. Não tem como, né? Não tem como. Amém? Agora vamos estar lendo aqui, né? Vamos lá, em 1 Reis 8, 12. Vamos lá, em 1 Reis 8, 12. Vamos nesse mesmo áudio, para nós vermos aqui 8, 12. Em 1 Reis, o que é? Trevas. Agora nós vamos falar das trevas. Das trevas, amados irmãos. 1 Reis 8, 12. Estou achando. Só um momentinho aqui, achei. Vamos lá ler o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. 1 Reis 8, 12. Lá vamos nós ler a leitura da aliança, do pacto. Vamos lá. Salomão falou ao povo. 8:12. Presta atenção. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Né? O Senhor disse a Salomão que habitaria nas trevas. Ué? Como eu falei no começo, Deus é a luz inacessível, pura luz. Se os discípulos contemplaram a glória do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, a glória do Senhor Jesus, imagina a glória do Pai, uma luz inacessível. Como que ele poderia habitar nas trevas? Quando um homem falou para o pastor Luiz, Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Não tem isso. Deus não tem sombra nem mudança de variação. Ele é Deus e pronto. Ele é Deus, ele é luz. Não tem como ele mudar a divindade dele. Ele não pode mudar o que ele é. Não pode, não tem como, irmãos. Não tem como. Se alguém chegar em você e falar isso, ele não conhece a Deus. Ele não conhece. Jesus desceu na sepultura, que era escuro. A luz dele iluminou lá. E todos viram, porque estavam nas trevas. E todos viram a luz do Senhor. Quando foi lá resgatar, pregar para as almas em prisões. Estava escuro. Estava escuro, escuro. E essa luz resplandeceu lá nas trevas para resgatar as almas. Ele pregou e viram as almas dos santos, os corpos dos santos andando pela cidade. Quando o Senhor Jesus, depois de 3 dias, que ele saiu de lá e veio trazer, foi buscar. Imagina agora falar que o Senhor habitaria nas trevas. 1 Reis 8:12, como está escrito aqui. Ele disse a Salomão, né? Por que ele disse a Salomão? Porque Salomão caminhava com ele. Como está aí falando, a sabedoria estava com Salomão. E muitos outros demônios estavam com Salomão. Então ele falou com esse Senhor. Abraão comeu com ele, né? Comeu ali. Ele foi com mais 2 ou 3 anjos com ele e comeram.
né? Comeram. Anjo veio comer. E o Senhor Jesus comeu. Mas ele tinha um corpo preparado, como está em Hebreus. Ele veio como carne. Veio o corpo glorificado em carne. Para que ele pudesse ser participante, né, das coisas boas. Não as coisas ruins, viu? Nem o sacrifício. Não. Não, não, não. Mas das coisas boas. Nos mostraram um verdadeiro caminho. Amém? Então, vamos estar agora, vou ver aqui, tocando de áudio, que já vai dar Amém, 5 pastor minutos. Glauber, Eu amém? achei, né? Então, aqui fala das trevas. Vamos lá, isso é 1 Reis 8:12. Agora vamos para 2 Crônicas 6:1. 6:1. Vamos, 2 Crônicas 6:1. De novo, né? Ó, o título é Salomão abençoa o povo e dá graças a Deus, o Deus de Israel. Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, né? Aqui está escrito. E eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Eita, não tem nada a ver, irmãos. Deus é luz. Se eu chego, por isso que eu falo. Quando eu não sabia, quando eu caminhava ali no começo da minha conversão, aceitando, Jesus me aceitou, não fui eu que aceitei Jesus, né? Eu lia tudo isso. Eu falei, nada edificava a minha vida. Nada me dava prazer. Só vivia triste, né? Murmurando, brigando, porque quando a gente vive isso, a gente torna um crente brigento, vingativo, né? A gente se torna um crente vingativo porque isso daqui não é alimento para nossas vidas. Isso daqui não vai alimentar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar com Deus, não de maneira nenhuma, né? Eu vou ler até aqui, ó, para testificar, aqui no livro de Isaías, do profeta Isaías 45 e 7, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Jesus! E aí, irmãos, que Deus que nós buscamos está aqui, na antiga aliança? Está no pacto? Se Deus, Jesus, é o príncipe da paz, era o filho unigênito de Deus, é o príncipe da paz. Aí vem esse Senhor aqui, né? Senhor aqui, Yahvé, Jeová, o que o pessoal quiser chamar, eu formo a luz. Ele forma. O que é formar? É copiar de algo existente. Como lá, né? Ele formou a luz. Ele cria as trevas. Quem é que cria as trevas? O criador das trevas. Você é dono daquela coisa que você cria, né? Se você faz um invento, você criou, né? Aquela coisa como do avião, como da luz, da lâmpada, eles criaram. Então eles são inventores, né? Criador das coisas. Eu faço a paz. Deus não faz a paz, ele é a paz, certo? Crio o mal, certo? Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está dizendo? Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus não faz nada disso, certo? Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor, Deus é vida, né? Ele não é mal. Deus não é mal. Se o homem falou para Jesus, Senhor, o Senhor é bom. Ele falou, bom? Eu? Não, bom é o Pai Celestial. Portanto, você vai lá no livro de Mateus, eu acho a bondade de Deus. Não só ali, nós lemos do Evangelho do Senhor Jesus, Deus é bondoso sim, Ele é maravilhoso. Ele é uma bondade, Ele fala assim, nós sendo mal, sabemos dar boas dádivas por nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial, né? Ele é maravilhoso, Ele supera todos os homens que passou na terra e passa, e os que estão passando, Ele supera, em bondade, em amor e justiça. Então nós temos que determinar que Deus nós servimos, em que Deus nós caminhamos, com Deus ou com deuses? Eu não falo Deus não nessa, quando está aqui na antiga aliança, no pacto, eu não falo Deus não, que põe o Senhor com letra maiúscula. É deuses, anjos, que tomaram posse da terra. Ah, mas eu ouvi da pessoa, sabe o que eu ouço das pessoas?
Ah, mas porque o homem pecava. Ali, por isso que os anjos vieram, Deus entregou o povo aos anjos, demônio, porque o povo pecava. E hoje o povo não peca? E Deus está entregando alguém para demônio? Amém? Eu falo diferente. Hoje o povo é santo, não peca, ninguém erra. Todos nós pecamos, todos nós erramos, né? Todos nós fazemos coisas contrárias que desagradam a Deus, coisas com palavras, com obras, com atitudes, né? Naquele tempo o povo pregava, tipo, ai, porque Sodoma, Gomorra, não sei o quê. Até os crentes que vão nos templos religiosos só criticam. Nossa, Sodoma e Gomorra. Ai, nossa, Deus castigou ali na Arca de Noé, quando veio o dilúvio. Mas, e hoje? É diferente daquele tempo? Agora é o mundo inteiro. Naquele tempo só foi um lugar ali. E hoje? E hoje, como que é? É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Exala o mau cheiro do pecado. O mundo exala o mau cheiro do pecado. E tanto que peca o homem. E tanta destruição que está sobre essa terra por causa do pecado. Por multiplicar a iniquidade, vai esfriando o amor de todos os homens, aí vai se levando muitos homens a entrar no erro também, né? A querer mudar a vontade de Deus, a prostituir tudo, a vontade de Deus. Não é prostituir só a palavra, não. Prostituir a vontade de Deus, a prostituir a, o testamento do Senhor Jesus, a prostituir a verdade, isso prostituir tudo, tudo. Mas para quem é o homem, né? Para dar entendimento à mente de Cristo, à mente de Deus do Pai, decidir o que Ele quer. Não, Senhor, eu quero dessa maneira, assim o Senhor faz assim, está correto e nós vamos viver em paz. Não. O homem resiste ao soberbo, ele resiste ao homem arrogante. É na vontade dele que nós temos que viver, como eu já falei uma vez. E é da maneira que ele quer, da maneira que ele determina, porque ele não é mau, porque se ele fosse mau, seria como lá atrás, se Deus fosse o de Deus de ontem, aquele Deus de ontem ali, como fala o pessoal, busquei ele aqui, ó. Né? Toda vez que eu vejo, eu abro lá nos vídeos na internet, vamos ver a pregação. Aí na televisão os pastores pregando. Vamos ver a pregação? Qual que é? Na aliança, no pacto. Isso edificando a vida de alguém? Não. Está sendo cobrado a dívida da maldição. Está sendo cobrado por quê? Porque o povo tem que viver o estatuto. Tem que seguir os estatutos. 613 estatutos junto com o mandamento. Não vai seguir as trevas, não vai seguir a luz. Porque a luz não lança maldição em ninguém. Ela veio trazer, Jesus veio trazer a luz do mundo para que nós possamos sair das trevas. O povo estava em trevas, Jesus chegou de luz e está nos tirando dessas trevas. Nós temos que entender isso. Por isso que o amor do Pai é grande, por isso que nós temos que saber quem é Deus. Como nós vivemos com Ele, como nós caminhamos com Ele na lei, no pacto, na aliança ou na graça. O que edifica a nossa vida? Caminhar com Deus, o Pai, na graça? Ou querer ir lá para trás procurar Deus num lugar onde Ele não está? Ele não está. Jesus veio nos mostrar essa verdade. Jesus veio mostrar quem é o Pai. Ele veio nos mostrar quem é Deus. Essa verdade está nele, no Senhor Jesus. E quem testifica essa verdade? O Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos nos misturar com as obras infrutuosas das trevas, que é as tentações, a mentira, né? A sabedoria deste mundo, certo? Nós não podemos ter essas coisas em nossas vidas. O que nós temos que ter e viver é o que Deus preparou para nós. É o que Deus nos mostra através da tua palavra, através do Evangelho, através do testemunho de Cristo Jesus, através do testemunho dos discípulos, né? Até Paulo, que fala que a lei para ele era como esterco. E o que é esterco? É coisa suja, coisa imunda, a qual não traz, nem edifica a vida de ninguém, nem dá vida para ninguém, né? Como eu falo, quando eu vivia na lei, eu não tinha vida. Eu tenho vida agora. Quando meus olhos abriu, quando eu me abri para a graça, agora eu sei que ia ter vida. Amém? Amém, vamos estar trocando de áudio. Então, como nós vamos aqui, a verdade. Quem é a verdade? Deus, o Pai, né? Quando essa verdade veio? Através de Jesus Cristo.
Quando o Senhor fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como o homem pode se chegar a Deus? Através de Jesus. Ele vai se chegar a Deus através lá atrás da lei, dos anjos, das tentações, da sabedoria deste mundo? Jamais. É através de Jesus, que é o caminho, verdade e a vida. Então nós não vamos ficar, quando nós entendemos a palavra, nós não vamos perguntar para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai? Essa dúvida não deve estar em nossos corações. Amém? E eu vou ler aqui outro versículo, em João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade. Onde está essa verdade? Está o primeiro nome aqui, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. E ele diz para nós, que nós cremos nele, né? Se nós permanecermos na palavra dele, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem outra maneira de nós ser libertos se não seja pela verdade. É pelas maldições, sabedoria, as tentações lá de trás? Não, é pela verdade. É pela verdade do Senhor. É pelo espírito de mentira? Não, é pela verdade do Senhor Jesus Cristo. E quem testifica essa verdade? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica essa verdade aos nossos corações, né? Nele nos movemos, nele respiramos, neles fazemos tudo que é digno de um cristão fazer, viver com Deus, de caminhar com Deus. Não tem outra maneira, amados irmãos. De que maneira que nós vamos querer caminhar com Deus, se nós não conhecermos Ele? Através de Jesus Cristo que vem nos mostrar essa verdade. Nós tínhamos conhecimento, se não fosse por Jesus Cristo, de saber quem é o verdadeiro Pai, de saber quem é Deus verdadeiramente, quem Ele é. Não tem como. Não tem como, né? É através de Jesus, né? Aqui, na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 4, perdoe os irmãos eu estar falando rápido, porque se eu parar um pouquinho, eu quero falar bastante de Jesus. Eu tenho prazer, irmãos. Fiquei uma perseguição terrível esses dias na minha vida, porque Deus queria que eu falasse, quer que eu fale dele. Então, você sabe como que é a perseguição, né? Mas faz mal não. Eu não tenho medo. Eu tenho amor. Eu tenho força, coragem, determinação, porque isso Deus dá para mim e dá para você. De todos aqueles que querem fazer e determinar essa verdade, em todos os momentos. Como aqui fala em 3 João 1,4. Não tenho maior gozo do que este. É o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Né? Então, nós temos que andar nessa verdade. Não tem como nós caminharmos na outra verdade, em outro Deus, se não for o Deus Pai, que veio através de Jesus Cristo, que nos mostrou. Glórias ao Senhor Jesus. Louvores e adoração ao Senhor Jesus, que desceu, sendo rico, se fez pobre. Passou o que passou, mas está aqui, ó, na palavra, no Evangelho do Senhor Jesus, está a verdade. Está a verdade, a qual não nos deixa enganados. Nós vivíamos enganados. Nós estamos enganados se nós queremos viver lá atrás, porque nós vamos estar debaixo de maldição. Agora, quando nós estamos aqui, ó, no Evangelho do Senhor Jesus, nós temos o conhecimento dessa verdade, né? E que tendo conhecimento da verdade, o que acontece? Conheceis a verdade e ela nos libertará. É assim em todo momento da nossa caminhada com Deus, o Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Para o Evangelho, Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Ele é o cabeça de tudo. É o cabeça, nosso Senhor, que vem nos apresentar Deus, Deus o Pai, né? Então, quando nos é ensinado tudo isso que foi nos ensinado, como portal, como tudo, mansidão, humildade, fé,
né? O que nós queremos, luz e trevas, o que nós determinamos em nossas vidas, o que nós queremos viver, o que nós procuramos para ter uma vida quieta, sossegada na presença de Deus e perante todos os homens, como nós procuramos, como nós vivemos, em que nós confiamos, como nós abrimos a nossa mente, o coração para vivermos essa verdade. Será que nós vamos bater de frente com aqueles que estão nos apresentando a verdade? Não tem como. Não podemos bater de frente com aqueles que se empenham, porque, irmãos, espero um dia, peço a Deus um dia que cada um de nós, todos que estão aqui, não só eu, pastor Glauber, pastor Luiz, irmã Cibele, todos que estão aqui, venham, né, com essas palavras, né, tendo aprendido com esses ensinos, um dia posso estar aqui também, aqui, no lugar onde o Senhor colocar, seja no trabalho, seja dentro do seu lar, seja na caminhada da vida. Estejam prontos e preparados para levar essa verdade, para mostrar tudo que é santo e poderoso, tudo aquilo que nós temos aprendido, né? Porque quando nós aprendemos, é quando nós nos dedicamos. Nós aprendemos muito mais, irmãos, como agora, como quando eu estou fazendo isso, quando o pastor Glauber está dando estudo, quando o pastor Luiz está dando estudo, nós aprendemos, sabe por quê? Porque nós esmiuçamos, nós vamos na palavra, Senhor, fala conosco, Senhor, e procura aqui, procura ali. Eu fiquei a tarde inteira meditando todos esses dias, já faz mais de um mês que eu estou meditando para falar sobre Deus. Deus, eu não sei o que eu vou falar do Senhor, mas não é eu, é o seu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo te conhece. Amado, eu caminho contigo, Senhor, para te conhecer mais ainda. Eu vou na palavra, esmiuço a palavra, eu falo contigo, eu oro, eu busco a tua presença para saber, meu Pai querido, verdadeiramente, Senhor. Eu quero servir, eu quero te louvar, porque o Senhor é minha luz, o Senhor é meu amor, o Senhor é minha paz, o Senhor é meu tudo. E o Jesus fala em João, tudo que nós pedimos no nome dele, ao Pai, ele nos concederá. Mas nós vamos pedir o ouro, a prata, a sabedoria deste mundo? Vamos viver na mentira? Com certeza não. Nós vamos pedir aquilo que é necessário para nós vencermos, para nós usarmos as nossas armas espirituais, para nós não ficarmos prostrados diante das lutas, das dificuldades. Não temos o que temer de nada a ninguém. Por que ficarmos com medo? Mas se eu falar com alguém, Deus, se eu falar com alguém, aquela pessoa vai rebater. Mas por que medo? Medo não é de Deus. Receio não é de Deus. Dúvida não é de Deus. O que é de Deus é força, é coragem, é determinação, é paz, mansidão. Quando você leva a sua palavra de Deus para o coração, para a mente, para falar com alguém, você se encontra em paz. Nós se encontramos na paz. Nós não ficamos aflitos. Às vezes dá um pouquinho de nervoso, assim, um receio, mas ali o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e você vai ficar se acalmando. É como o dia a irmã Cida foi falar do amor de Deus, ela ficou assim, nervosa, mas no fundo, quando o Espírito Santo usou ela ficou calma, ela ficou tranquila, porque o Senhor não nos ampara nunca, amados irmãos. Ele não nos desampara. Amém? Eu vou estar lendo agora o de áudio em 2 a Timóteo. Amém, amados? Aqui em 2 Timóteo 2,15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eita Deus, é isso que eu acabei de falar. Nós não podemos nos envergonhar, não podemos ficar nervosos, nem receosos. Fulano, a irmã Sibeli me pôs para pregar, para dar o estudo. Que eu vou falar? O que eu vou falar, Jesus? O Senhor fala assim, para nós não nos ficarmos preocupados, né? Se nós temos a leitura da palavra, se nós temos a dedicação de vir ao conhecimento da verdade, para mostrar o caminho, a verdade, que é Jesus Cristo, para que todos venham ao conhecimento de quem é Deus o Pai verdadeiramente. Não é um Deus que põe a pessoa no deserto, não é um Deus que vai pôr você no leito, não é um Deus que vai praticar mentira, vai te envolver na mentira, não é Deus que vai te levar à tentação, certo? Não é Deus que vai te dar a sabedoria deste mundo. Ele vai fazer tudo o contrário o que está lá, que está aqui no pacto e na aliança. Ele vai fazer da forma que ele é, santo, puro, verdadeiro.
E quando Deus é santo, puro e verdadeiro, Ele não vai nos levar ao engano. Você não vai ser enganado, você vai levar a palavra da verdade, né? Você não vai ter que se envergonhar, porque muitos que têm que se envergonhar é porque não estão com conhecimento da verdade. Aquele que se envergonha, por quê? Porque como se envergonha, Marruth? Se envergonha que perante muitos lugares estão, ai Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando aparece, né, os banquetes do mundo, oi irmão, vamos beber um pouquinho, oi irmão, vamos se divertir, vamos no jogo, vamos. Hoje pode, como eu vi muitos crentes falar, hoje pode. Será que Deus, tudo nos é lícito? Será que tudo nos convém? Será que tudo vai edificar as nossas vidas? Como será que vamos viver se nós não somos, né, como diz aqui na palavra do Senhor, nós apresentarmos a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade? Se nós obedecemos, nós não temos que se envergonhar. Nós vamos manejar bem, por quê? Porque nós vivemos dela. E quando nós vivemos dela, nós testificamos pelas obras, por palavras, por atitude. Ainda que nós somos acusados, perseguidos, afrontados, mas nós estamos vivendo aqui, ó, né? A verdadeira palavra. Agora eu vou ler em João 4 e 24. Amém? Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Espírito. Não fala lá como Deus é Deus de toda a carne? Lá em Jeremias? Ah, fala o Senhor. Eu sou o Deus de toda a carne. E aí? Será que é o mesmo? Lá, carne e espírito? Se ele fala que a carne e o sangue não é do reino de Deus, como que Deus, sendo espírito, vai ser o rei de toda, Deus de toda a carne? Não tem como. Ele é espírito. Quando a mulher lá de Samaritana, quando Jesus pregava para ela, ele falou isso para ela, né? Que aí falava que as pessoas iam adorar lá nos montes, não sei aonde. Não. Deus fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque ele não vai precisar do lugar, ele não vai precisar lá no monte, ele não vai precisar subir monte para adorar o Senhor, ele não vai precisar fazer isso para adorar o Senhor, sacrifício, ele não vai precisar ir lá no templo para adorar o Senhor, ele vai adorar o Senhor como? Com as suas obras, com a sua obediência, com o amor, perdão na sua vida, no seu coração, a unir-se ao corpo de Cristo, a compreender e viver essa verdade santa, pura e verdadeira, não enganando a si mesmo, não sendo não, as coisas de Deus não causando comichões, como causa comichões no ouvido de muito. Amém? Não como no ouvido de muitos causa comichões a palavra da verdade, né? Como lá na parábola do semeador, né? Muitos ficam sufocados com as coisas do mundo, se preocupando, né? Não deixa a palavra criar raiz nas suas vidas, criar raiz na maneira deles viver, criar raiz para eles serem um verdadeiro adorador. Não tem como, não tem, certo? Então, se o homem quiser ser liberto, né, e adorar o Senhor em espírito e em verdade, ele tem que viver e compreender a palavra do Senhor, viver ela todos os dias da sua vida, né? Quando o Senhor dá a honra do seu filho descer, né? É a honra por quê? Para nós, que foi o verdadeiro amor, né? Quando fala em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como glória unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade em Jesus, amados irmãos. A graça e a verdade está nele, né? E quando está aqui em 1 João 5,20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E não é no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem como? Tem outra maneira de ser diferente? Não. Não tem outra maneira de ser diferente. É dessa maneira que diz a palavra. O verdadeiro testamento. Esse é o verdadeiro testamento. Esse é o verdadeiro testamento que o Senhor deixou para nós. Não tem um novo ou velho testamento. É o
testamento e verdadeiro. Eu falo verdadeiro porque é o verdadeiro testamento, né? Não tem outra maneira de ser, né? Aqui, eu vou ler também aqui em João 17, quando a oração do Senhor Jesus pelos discípulos, por nossas vidas, para que Deus possa nos santificar na verdade. A tua palavra é a verdade. E é isso que nós podemos ser santificados, irmão, na verdade. E onde está a santificação da verdade? É na palavra de Deus. É nós nos empenharmos em servir e adorar esse Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que ele mandou eu perguntar o que nós pensamos, o que nós achamos de Deus, o que nós queremos de Deus, como queremos caminhar com Deus, qual a maneira que nós vemos Deus na nossa vida. É isso que Deus quer saber, como que nós nos envolvemos com Deus, né? Como que nós procuramos Ele? Como? Não tem como que não seja na palavra da verdade, né? O Senhor Jesus pedia, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é nessa palavra que nós devemos viver, porque ela é declarada quem é verdadeiro, quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus Espírito, que importa que nós o adoramos em espírito e verdade, é Deus o Pai, é esse Deus que Jesus trouxe, né? Eu vou ler também aqui em João, Evangelho de João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, irmãos, tá aí, né? A lei veio por Moisés, escrita em tábuas, né? E a graça e a verdade veio por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Não veio por outro, né? Não veio por outro. Amém? Agora eu vou estar trocando de áudio. Vou estar quando eu falei da tentação, né? Ali Jesus foi tentado. Ele foi tentado, quando está escrito lá em Lucas, lá, no capítulo 4. Ali Jesus foi tentado. E no último versículo está escrito assim: acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo. O diabo é sujo. Às vezes fala assim, eu estou sendo tentado. Mas por quem? Tentador quem é? É o diabo. Não é Deus o Pai. Deus não vai levar nós a termos uma tentação, né? Depois ele vem e fala que nos dá os escape. Não tem como. Não tem como. Como está escrito aqui em 1 Coríntios, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Jesus foi tentado, mas ele jejuou 40 dias e 40 noites para resistir ao diabo. Se nós não usarmos as nossas armas espirituais, se nós não vivemos verdadeiro na graça, como que nós vamos resistir ao diabo? Como eu falei, quando eu vivia lá na lei, eu vivia pecando. Eu não resistia à tentação. Eu não resistia. Tá aqui, eu tô falando a verdade, eu não resistia à tentação. Por quê? Porque a minha carne vivia na lei e estava falando mais alto. Como foi com o Paulo. Paulo não foi assim? Por que ele matava? Ele destruía as vidas. Porque ele estava na lei. A lei é carne. E Jesus, Deus é Espírito. Jesus é Espírito. Então, ele fala aqui, não veio sobre vós tentação senão humana. Humana. É a nossa carne. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Suportar o quê? O que é suportar? É você se livrar. A tentação vai vir, você resiste. A tentação vai vir de você pecar, você resiste. Senhor, me ajuda, não deixe eu pecar contra ti, porque Ele nos dará o escape, quando está falando aqui, né? Para que nós possamos suportar. E quando fala na oração do Pai Nosso, aqui, né? No versículo, no capítulo 6, versículo 13. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Isso foi mudado, viu, irmão? Induzir é levar alguém a fazer algo. Isso é induzir. E Deus vai nos induzir para a tentação? Jamais. Jamais que Deus vai nos induzir à tentação. Certo? Como está aqui em Tiago 13, capítulo 14. Ninguém sendo tentado diga de Deus
sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria consciência, carne. Então, Deus nunca vai induzir ninguém à tentação. Deus não vai induzir, como está lá em Reis, lá em Crônicas, o espírito de mentira, que chegou perante o Senhor e falou pela boca dos profetas. Imagina, se o Senhor vai escolher um discípulo e vai pôr um espírito de mentira na minha boca, na sua? Jamais. Jamais. Isso não pode acontecer. É contra a natureza divina, a divindade do nosso Deus, o Pai. Deus não permitiria isso nunca. Se nós mentimos uma pequena coisinha, uma coisinha de nada, que parece uma coisa tão inocente, uma coisa tão banal, o Espírito Santo de Deus nos entristece, porque aquilo lá não pertence a Deus. O homem tem que resistir às tentações. O homem tem que se livrar daquilo que desagrada ao Pai, seja mentira, seja a bebedice, seja os vícios, seja a idolatria, seja a avareza, tudo isso. Nós temos que se livrar, sair de coisas que desagradam ao Pai. Amém? Então, quando nós vamos fazer algo, vamos meditar na palavra de Deus, né? É a nossa carne que nos faz contrariar a verdade de Deus, certo? É a nossa carne, né? E a nossa carne contrariando a verdade, nós damos vazão para o pecado, nós damos vazão, como diz na palavra, um abismo puxa o outro. Quando a gente pensa que é algo pequeno, o inimigo vem, põe mais, aumenta um pouquinho, ali a gente vai se entregando e não resiste. E não vai resistir lá na frente, porque vai perder as forças. Porque o mal só tira a força da pessoa. O mal tira aquilo de maravilhoso que Deus põe nas nossas vidas. Amém? Então, amados irmãos, é dessa maneira, né? Nós não somos, Deus não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. E eu falo quando eu vou orar, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. O poder, a honra e a glória para Deus é você resistir ao mal, é você resistir às tentações, é resistir o pecado que está na nossa carne. Porque lá em Gênesis fala, façamos um homem à imagem e semelhança, tendo conhecimento, tendo dentro de si o bem e o mal. Certo? A imagem e semelhança dos deuses anjos, dos deuses, carne, criado e formado na carne, certo? Porque os Elohims criou e o outro, Jeová, formou um povo para ele, o povo de judeu, Israel, certo? Porque eu tenho uma certa cliente minha, ela mora até em Toledo aqui, um pouquinho para frente de Extrema. Ela foi para Israel numa excursão, ela já foi umas 3, 4 vezes. Quando eu estava aprendendo a graça, ali meu coração estava se abrindo para a graça, ela veio, tinha ido a primeira excursão que ela foi para Israel. Ela chegou lá e o guia turístico falou para ela, não louvem a Jeová. Jeová não é o pai de Jesus. Não louvem a Jeová. Jeová não é pai de Jesus. Ela veio abismada. Ela falou assim, muito que não sei o que, nós conversamos. Eu falei, é verdade, eu estou aprendendo isso. Como? Eu estou aprendendo. Mas depois de um certo tempo, ela voltou para trás. E mesmo ela continua indo lá. Acho que ela já foi umas 3, 4 vezes. Ela continua indo lá. E ela vive a lei. Ela vive o pacto. E eu não. Eu continuo vivendo na graça. Porque Jeová não é o pai de Jesus. E nem é o próprio Jesus, como muitos estão afirmando. Jeová é um anjo. Fala que o que eu estou ouvindo ultimamente é que Jesus, que é das primeiras criaturas de Deus o Pai, que foi Jeová, foi transformado em Jesus. Então, eu não creio. Eu não creio. Eu creio no Filho unigênito do Pai, que desceu para testificar a verdade, para nos mostrar essa verdade, para que nós possamos resistir à sabedoria do mundo, para que nós possamos resistir às tentações,
para que nós possamos não deixar o espírito de mentira entrar nos nossos corações. Para nós vivermos o que é santo e verdadeiro. Para nós testificarmos a verdade, né? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus qual que é? Está em Tiago. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Não é assim? Se nós procurarmos o livro aqui, em muitos lugares, lá em Lucas 2:40, vamos estar abrindo aqui, amém? Fala de sabedoria de Deus, é uma sabedoria passiva, moderada, pacífica, de bom fruto. Não é uma sabedoria mundana, né? Não é uma sabedoria que folga com os homens, que não folgou com os homens. É uma sabedoria que nos dá lucidez, clareza. Amém? Vou estar trocando de áudio para nós falarmos aqui em Lucas 2:40 e depois o versículo 52. Amém? No livro de Lucas 2:40, que fala de Jesus, né? Jesus no meio dos doutores, né? Vou ler aqui o 20, o 39 e 40. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Esta é a sabedoria de Deus, que veio no Filho dele. No Filho dele veio a sabedoria de Deus, Pai. Não é a sabedoria que vai folgar com o homem. Não é uma sabedoria que vai levar o homem à destruição, fazendo ele amar as coisas deste mundo, deixando as coisas de Deus em segundo plano. Mas, como eu falo, a sabedoria de Deus tem uns bons frutos, pacífica, moderada, né? Exercida com fé. Aqui no 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. É assim, amados. A sabedoria de Deus é assim. Ela não é sabedoria mundana, ela não é uma sabedoria destrutiva, diabólica, mas é uma sabedoria de Deus. Ela nos ensina, nos capacita. Como ela nos ensina, nos capacita? Tem muita gente que não sabe ler, irmãos. Tem um desejo da vida dos seus corações de ter a leitura da palavra de Deus, de saber, ter entendimento nas coisas de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto aprender a Bíblia. Qual que é a nossa pergunta? Mas você sabe ler? Você sabe escrever? Não, não sei. Então não tem como você aprender. Como não tem? Quem que nos capacita? Quem abre a mente, o nosso coração? Não é Deus? Não é o Espírito Santo de Deus? Não dá essa sabedoria? Né? Aqui, lá em Lucas 7:35, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, né? A sabedoria de Deus é justificada em todos nós, quando nós vivemos ela. É a justiça de Deus na nossa vida. Por quê? Porque uma certa vez, no começo da minha caminhada, eu vi uma irmã falando assim, que tinha uma senhora que ela era cega. Cega, cega, cega. Ela não tinha visão nenhuma, material. Material, entendam bem. Aí ela começou a orar, pedir a Deus, Senhor, me dê entendimento na tua palavra. Me dê entendimento. Amém, irmão? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Amém? Me dê entendimento na sua palavra, Senhor. Eu quero saber, ter conhecimento da tua palavra. Passou um certo tempo, era uma senhorinha. Ela começou a pregar. Ela falava para os irmãos, abre a Bíblia em tal lugar, capítulo, livro de tal, capítulo e versículo. E falava. E todo mundo ficava aberto, boquiaberto. Mas como? Ela é cega. Como que ela consegue? Então, irmãos, independe do que o homem enxergue, do que o homem saiba ler e escrever. O que Deus viu naquela mulher é o amor, né? A vontade do espírito dela se alimentar da palavra de Deus, né? Ter na sua vida aqui o alimento especial,
a qual nós temos, que muitos ainda têm leitura, têm a sabedoria, têm faculdade, têm teologia, mas leem e não entendem, não vivem, não pregam, não fazem coisas para agradar a Deus primeiramente, para dar honra para o Senhor. A honra e a glória para o Senhor que nós damos é com as nossas obras, com as nossas atitudes, com a nossa obediência, nossa maneira de viver como um bom cristão. Não adianta falar glórias a Deus, aleluia, nada disso. Nós temos que pôr os frutos da nossa boa obra. Para nós termos o direito, né, de ser escolhido do Senhor, como Deus o Pai, que nos preparou e nos prepara, né, como um povo especial, esse povo escolhido, para capazes de fazer as boas obras, para glorificar o nome de Deus. Esta é a melhor glória, é o melhor louvor que nós podemos dar ao nosso Deus. Amém? Amém, pastor Evandro. Depois o pastor pode voltar a ouvir, tá bom? Esse aqui é o momento das suas orações, então pode ficar em paz. Amém, amados irmãos? Então, é assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos caminhar. Porque Deus é vida. Deus é amor. Uma luz inacessível. Certo? Esse é o Deus que nós servimos. Deus é amor. Como está lá no Evangelho de João. Deus é amor. Deus é amor. Não pode ser o contrário, né? Deus é amor. Vamos ler aqui em Evangelho de João. Primeiro a João. Amém? Lembrando que perdoa a demora que estou procurando um pouquinho. Eu marquei os versículos, não dá para ficar escrevendo tudo. Eu falei, não, Jesus, vou ler. Primeiro a João 1:5. Deus é amor. Não, e luz, né? Primeiro eu vou falar luz. Deus é luz, né? Aqui, esta mensagem que dele ouvimos. É vos anunciamos. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, não está não, como ele na luz ele é, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Ele é luz. Então dele não é sombra nem mudança de variação. Ele é luz, certo? Então nós temos que viver nesta luz, porque a luz de Deus é maravilhosa, né? É maravilhosa. E nós aprendemos. E como está aqui, Deus é amor. Quando fala Deus é amor, ele verdadeiramente é amor, né? Como diz na palavra. Amado, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama nascida de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nele vivamos. Nisto está a caridade, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação do nosso pecado. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, nós amamos uns aos outros. Deus está em nós e nós é a perfeita sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós cremos e conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, e Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Isto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é somos nós também. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que o teme não é perfeito em caridade. Essa caridade que fala, amados, é o amor, viu? O amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que a quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Então, esse é o Deus verdadeiro. Preciso falar mais alguma coisa? Com certeza não. Querem buscar mais? A verdade, né? É na verdade de Deus o Pai. Essa é a verdade, certo?
Não tem outra verdade que não esteja em Jesus Cristo, né? Para nós vivermos e testificarmos ela todos os momentos da nossa vida, sem pestanejarmos, sem termos dúvida de nada, né? Se nós deixarmos a dúvida entrar nos nossos corações, como que nós vamos crer, né? Não tem como, não tem como. Então, que nós possamos viver a cada dia dando honra, louvor, adoração a esse Deus Pai maravilhoso, a qual nos ama com amor incondicional e nós temos conhecido e vivemos nele todos os momentos, né? Porque ele é fiel para comigo, para com você, para com todos, né? Para com todos nós. Não tem como fazer diferença. Não tem como ser diferente. Então, não eu que estou apresentando esse Deus. Eu só lancei uma pergunta. O que é Deus na sua vida? O que é Deus nas nossas vidas? Nós temos conhecimento verdadeiro desse Deus Pai? Aqui tem muitos versículos que eu marquei. Muitos, bastante. Mas se eu fosse ler e especificar todos os versículos, eu poderia ficar a noite inteira e não conseguiria, né? Especificar tudo da grandeza desse Deus maravilhoso. Então, nós temos que viver em todos os momentos, testificar esta verdade em Deus o Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, foi essa dádiva que Deus me deu nesta noite, para mim aprender e testificar esta verdade e para edificar a nossa vida. Primeiramente a minha, porque por quê? Porque eu procurei, me sei, conversei com o Espírito Santo de Deus, ele falou muitas coisas no meu coração que eu precisava aprender, que eu precisava ouvir e viver nelas todos os momentos da minha vida. Através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, trazer essa verdade para o meu coração, para a minha vida, para a sua vida. Nós temos aprendido, recebido as riquezas de Deus maravilhosas. Então, não vamos juntar o nosso tesouro nessa terra. Vamos juntar o nosso tesouro no céu. Porque é lá, tenho certeza, quando nós juntamos o tesouro dessa terra, o ouro, a prata, num banco, guardamos, e daí? Qual que é a segurança? Nenhuma. Todos têm medo. Todos estão sendo roubados. Está sendo tirado. Para que o homem fique preocupado. Ah, eu trabalhei, eu conquistei, vem outro e me rouba. Não. O pior não é o ladrão de duas pernas que você põe uma câmera, um cachorro. O pior ladrão é aquele que veio matar, roubar e destruir. Certo? Que é os demônios. Então, nada pode deter eles, nem câmera, nem parede, nem guarda-costas, nem cachorros ferozes. O que pode deter ele é a nossa obediência, sujeitando-nos debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus, do nosso Deus, o Pai, né? Nos humilharmos, espelhamos, não é humilhar como o povo quer que você se humilhe, vai lá se rastejar que nem cobra, rolar no chão, não. Acender uma vela do seu... Não, nada disso Deus está pedindo, não. A obediência, o verdadeiro amor, a verdadeira compreensão, um coração aberto, um coração manso e humilde de compreender a grandeza desse Deus, que não precisa muito, você não precisa de esforço, você não precisa de sacrifício. Você precisa só entender, você abrir sua mente e seu coração e ver e determinar essa verdade. Amém? Então, eu estou falando para mim mesmo, aprendendo com tudo, para mim mesmo poder passar as maravilhas desse Deus. Aí sim eu vou estar vivendo cada dia mais, subindo cada dia mais no monte da transfiguração para ter um encontro com esse Deus maravilhoso, esse Pai sublime, especial, que cuida de nós, né, que zela por nossas vidas, que tem um amor incondicional, independente de cor, de raça, nacionalidade, de classe social, nada disso para ele importa. Importa é a sua vida, importa é o seu caminhar com ele. Isso você é importante para ele. Não as coisas que você tem, nem as coisas que que nós possamos adquirir, mas nós, como seres humanos, somos importantes para Deus. Então vamos nos preparar. Nos preparar. Se Ele está nos avisando, é porque breve está. A nossa partida está breve. Glórias a Deus por isso. A nossa partida está bem breve.
mais breve do que nós possamos imaginar. E se nossa partida está breve, prepare-se. Se prepare, se revista da armadura de Deus. Não deixe o inimigo roubar a sua riqueza. Não pense, vai roubar meu carro, vai roubar minha casa. Não, irmãos. Deus está ali guardando você, está cobrindo cada um de nós com a sua graça. Não tenha medo de sair na rua, não tenha medo de, não, mas eu vou pregar lá e quem que vai tomar conta da minha casa? Quem que vai tomar conta? Não se preocupe com isso. A sua riqueza não é nos bens materiais. A sua riqueza é no seu esforço, na sua dedicação. Se nós colocarmos o reino em primeiro lugar e a sua justiça, ao cuidar das vidas dos pequeninos do Senhor, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, fazermos a vontade de Deus e levarmos para todos o que é santo e verdadeiro. Amém? Então, vou estar agora passando o pastor Luiz para dar as saudações finais e seja feita a vontade de Deus. Na minha, na sua, na vida de todos nós que perseveramos, cremos e buscamos esse Deus santo e verdadeiro. Amém? E agradeço a cada irmão que está ouvindo, os que poderão ouvir depois. Sou tão pequeno e falho, irmão, mas eu caminho com aquele que é santo e poderoso. Amém? E fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe cada vida e nos dê uma noite gloriosa, uma noite de bênção, uma noite e uma caminhada de vitória. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Glórias a Jesus. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. E eu quero dizer que o estudo da nossa amada irmã Ruth me edificou muito a minha vida nessa noite, porque às vezes nós poderíamos dizer assim, né? Mas essa palavra eu conheço, né? Jesus tem mostrado para nós essas coisas, tal. Mas sempre, irmãos, tem alguém precisando dessa palavra. Quando Jesus toca no coração de um dos irmãos para falar algo, deve ser falado, porque alguém vai estar precisando dessa palavra. Enquanto a irmã Ruth pregava, eu estava meditando que muitos não conhecem a Jesus, muitos não conhecem, irmãos, e quando a irmã Ruth com autoridade e hoje o Senhor Jesus espera que nós venhamos a tomar, né, essa propriedade da palavra, trazer para a nossa vida, ser exemplos, e eu posso dizer para os irmãos que eu já estava com uma palavra preparada, já desde a semana retrasada, né, quando nós falamos sobre trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode, mas ouvindo aí a pregação da irmã Ruth, ouvindo aí o ensino, Deus me deu uma outra palavra para amanhã, nós vamos estar falando, é uma continuação daquilo que a irmã Ruth falou nesta noite, que alegrou muito meu coração. Que Deus abençoe a vida desta filha de Deus o Pai, irmã do Senhor Jesus, e digo para os irmãos, Deus o Pai, o Senhor Jesus, está procurando aqueles que creem na sua palavra, têm autoridade para falar, e eu não tenho dúvida que a irmã Ruth hoje foi usada pelo Senhor Jesus, né? E já tivemos a palavra aí também da Cibele, à tarde, a live, e assim nós vamos, né, de trabalho em trabalho. A igreja está viva, né, como eu gosto de dizer, a igreja do Senhor Jesus está viva e caminhando. E amanhã, às 15h, também nós teremos um ensinamento. O pastor Luiz vai estar dando o ensino amanhã pelo grupo dos líderes. E é bastante importante os irmãos saberem. O Senhor Jesus colocou o desejo no nosso coração de escrever um outro livro, né? Alguns irmãos já têm lido os 2 primeiros capítulos e nós já estamos terminando o livro.
Estamos chegando ao final, não falta nem mais 2 capítulos, e nós temos falado de todas essas verdades que o Senhor Jesus tem colocado no nosso coração abertamente. Vamos falar quem é o Senhor Jesus, o que nós amamos dele, o que nós cremos. Está sendo falado nesse novo livro. Os irmãos orem, peçam a Deus que nos dê vitória e graça, e que a editora possa estar pegando esse livro lá para fazer. Não temos ainda essa posição, mas glórias a Jesus. Então os irmãos estejam orando, que vai ser um livro abençoado para trazer essas verdades para quem não conhece. Vamos a outro áudio, eu vou estar orando e dando as bênçãos apostólicas em nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos agora, Pai, no Teu reino, buscando, Pai amado, a Tua presença e agradecendo, Pai amado, pela palavra que ouvimos nesta noite, que enche o nosso coração de alegria, porque nós vemos, Pai amado, e entendemos aquilo que o Senhor Jesus é dentro do reino espiritual. Pai amado, Tu és luz, Tu és amor, Tu és paz, Tu és o nosso Cristo, Pai. E eu sei, Pai amado, que nesses últimos dias, Pai, nós precisamos entender estas palavras, porque o Senhor só vai levar para junto de Ti aqueles que são seus, aqueles que Te conhecem, que Te buscam, Pai amado. E muitos ficarão para trás, Pai, porque duvidam da Tua palavra. Pai, então nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Abençoamos a vida da irmã Ruth, que trouxe essa palavra maravilhosa, agraciada, Pai amado, com amor, com dedicação. Oramos também pela vida do pastor Glauber e de todos os irmãos que estiveram junto nessa missão. Pai querido amado, nós pedimos que o Senhor Jesus venha curar aqueles, Pai, que estão enfermos. Pai amado, que o Senhor venha libertar, Pai, trazer paz, trazer alegria, trazer a Tua luz, que foi pregada nesta noite sobre cada uma das vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor venha abençoar aqueles que estão passando necessidade, que venham ter, Pai amado, abundância, Pai querido, para viver sobre esta terra, Pai amado, e que também a Tua palavra, Pai amado, esteja no nosso coração. Pai querido, nós Te pedimos estas coisas e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos às bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que estiveram nesse estudo e aqueles que vão estar durante a semana. Pai, que essa bênção possa chegar a cada família aqui representada e que todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo possam receber desta bênção e a Tua igreja sobre a face da terra também receba desta bênção. Vamos dizer todos juntos, amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, este é o estudo bíblico. Espero que vocês tenham sido edificados pela palavra de Deus. E voltem quantas vezes vocês precisarem para ouvir esta palavra. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.